Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Assalamu alaikum para os que são muçulmanos. Vim falar um assunto muito importante, acredito que é de interesse de todos os que são cristãos e muçulmanos também, de certa forma. Temos aqui um versículo 3, no capítulo 3, versículo 17, no Colossense, para quem usa a Bíblia, que diz assim, onde Paulo diz assim: o que for que fizerem em palavras ou em ações, façam tudo em nome do Senhor Jesus Cristo, agradecendo a Deus, o Pai, por meio dele. Tá bom. Isto quer dizer que todas as ações e palavras devem ser feitas em nome de Jesus. É uma forma de adoração perante os muçulmanos. Porque vamos lá verificar o que o próprio Jesus disse. No Mateus 4, versículo 10, quando ele estava a conversar com Satanás, diz assim, disse-lhe então, no Mateus 4, versículo 10, disse-lhe então, vai embora Satanás, pois está escrito, adore a Deus e preste serviço sagrado apenas a Ele. Aí está. É uma contradição de palavras. O Paulo que está a contradizer as palavras do próprio Cristo, porque o próprio Cristo diz que, pois está escrito. Se ele diz que pois está escrito, é uma coisa que já estava escrito antes da vinda dele. Então, acredito que isso é uma coisa que contradiz muito. E no Deuteronômio 10, versículo 20, diz assim, é a Deus, seu Senhor, que você deve temer e a Ele deve servir e se apegar, e pelo seu nome deve jurar. Aí está, uma parte que esclarece que devemos só adorar a Deus e servir a Deus e apegar-se a Deus e jurar em nome de Deus. E Paulo aparece e diz que adoremos, aliás, façamos tudo em ações, tanto em palavras, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Nenhum dos discípulos de Jesus ensinou que devemos fazer uma ação ou palavra em nome de Jesus. Nenhum dos discípulos, nem o próprio Jesus ensinou isso. Mas aparece Paulo e diz isso. E vejamos um versículo muito interessante, que está no Mateus 7, versículo 21, que diz assim, nem todo aquele que disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que fizer a vontade do Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia. Qual dia? Dia do julgamento final. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em seu nome? Não expulsamos demônios em seu nome? E não fizemos muitas obras poderosas em seu nome? 23 diz assim, mas eu lhes declararei, então, nunca os conheci, afastai-se de mim, vocês que fazem o que é contra a lei. Qual lei? A lei que diz, adore a Deus e só a Ele deve servir. Então, vejamos uma coisa muito interessante aqui. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em seu nome? E o que Paulo disse? Façamos tudo em ações. Profetizar é uma ação. Disse que aqui diz assim, não profetizamos em seu nome e não expulsamos demônios em seu nome e não fizemos muitas obras poderosas em seu nome. E o que Paulo disse? Tanto ações, tanto palavras, seja em nome de Jesus. E aqui o próprio Jesus está a dizer que não os que muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em seu nome? Paulo o que disse? Façamos ações, tanto palavras em nome de Jesus. E aqui está a dizer, pessoas virão ao encontro de Jesus para dizer que não profetizamos em seu nome, não expulsamos demônios em seu nome, não fizemos muitas obras boas, muitas obras poderosas em seu nome. Mas eu lhes declararei, nunca os conheci, afastai-se de mim, vocês que fazem o que é contra a lei. Então, no Colossenses 3,
versículo 17, onde Paulo disse que o que for que fizerem em palavras ou em ações, façam tudo em nome do Senhor Jesus, agradecendo a Deus, o Pai, por meio dele. Quer dizer que isto que Paulo disse é uma ação contra a lei. É algo que o próprio Jesus não ensinou. Não ensinou. E Paulo já aparece e diz que adoremos. Aliás, o próprio Paulo aparece e diz que façamos tanto ações, tanto palavras em nome de Jesus. Então, Paulo está a ordenar uma coisa que é contra a lei. Enquanto no Mateus 4, versículo 10, o Jesus disse assim: está escrito, adore a Deus e preste serviço sagrado apenas a Ele. Então, acredito que isso é uma coisa que devemos refletir muito. Devemos refletir porque o próprio Paulo está a dizer uma coisa que é contra a lei. E o próprio Jesus disse no João 18, versículo 20, dizendo assim: Jesus lhe respondeu, falei ao mundo publicamente, sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem, e não lhes disse nada em segredo. Quer dizer que Jesus não ensinou nada em segredo, falou tudo abertamente, nada falou em segredo e nada escondeu. Então, se o próprio Jesus não ensinou que façam tudo em meu nome, é porque não está escrito. É uma coisa que ele não ensinou. E no versículo 21 do João 18, versículo 21 diz assim: por que o Senhor me faz tantas perguntas? Pergunte aos que ouviram o que eu lhes disse. Eles certamente sabem o que eu lhes disse. Mas nenhum dos discípulos disse que Jesus ensinou que devemos pedir tudo em nome de Deus. Aliás, em nome de Jesus. Tanto em ações, tanto em palavras, fazer em nome de Jesus para a glória de Deus Pai. Jesus não ensinou isso. Nenhum dos discípulos disse. Tanto no Atos 2, versículo 22, primeiro comecemos no versículo 20, onde haverá um pequeno assunto que vai acontecer antes do grande dia de Deus, que diz assim: o sol será transformado em escuridão e a lua em sangue antes de vir o grande dia de Deus. Quer dizer que é uma pequena coisa antes, é uma coisa que vai acontecer antes do grande dia de julgamento. E no versículo 21 diz assim: e todo aquele que invocar o nome de Deus será salvo. Todo aquele que invocar o nome de Deus. Não disse de Jesus. Pedro que disse. Pedro presenciou onde estava Jesus, viu Jesus, pegou Jesus, conversou com Jesus. E no versículo 22, o próprio Pedro esclarece: homens de Israel, ouçam estas palavras. Jesus, o Nazareno, foi um homem que Deus aprovou diante de vocês com obras poderosas, milagres e sinais que Deus fez por meio dele entre vocês, conforme sabem. Quer dizer que o Pedro que viu Jesus, conversou com Jesus, ele testemunha que Jesus foi um enviado de Deus. Não é filho de Deus, mas sim um enviado de Deus. Porque ele diz que Jesus foi um homem que Deus aprovou diante de vocês com obras poderosas, que Deus fez por meio dele entre vocês, conforme sabem. Quer dizer que é uma coisa que os discípulos testemunham, nem o próprio Judas não testemunha que Jesus disse que em ações, tanto em palavras, seja tudo em nome de Jesus. O Judas traiu Jesus, mas ele traiu, mas não teve coragem de mentir em nome de Jesus. Então, estimados irmãos, eu vos chamo para que possamos refletir no que estamos a fazer, porque temos 99
99,9% de todas as igrejas, de todas as religiões, invocam o nome de Jesus. Se não reconhece Jesus como Filho de Deus, reconhece como Deus. E tudo é feito em nome de Jesus, tanto em ações, tanto em palavras. O que Paulo disse. Paulo não viu Jesus, Paulo não conversou com Jesus, Paulo apenas ouviu que existia um homem chamado Jesus. E temos no Romanos, no livro de Romanos 3, versículo 7, diz assim: mas se pela minha mentira a verdade de Deus tem sido mais destacada para a glória dele, por que então eu sou condenado como pecador? Quer dizer que o Paulo mentia em nome de Deus, mentia palavras de Deus para que as pessoas possam conhecer usando através da mentira, conhecer a Deus através da mentira. E uma das mentiras é que ele disse que temos que fazer tanto palavras, tanto ações em nome de Jesus para agradecer a Deus. Isto é uma das mentiras de Paulo, porque ele diz que mas se pela minha mentira a verdade de Deus tem sido mais destacada para a glória dele, por que então sou condenado como pecador? Quer dizer que Paulo era um mentiroso. Paulo mentia em nome de Deus. Paulo mentia palavras de Deus para que as pessoas possam conhecer a Deus através da mentira dele. Mas em nenhum momento o próprio Jesus ensinou que façam tanto ações, tanto palavras em meu nome. Não ensinou isso. E no João 18, versículo 20, já falamos disso, onde ele diz que lhes respondeu: falei ao mundo publicamente, sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem, e não falei nada em segredo. Quer dizer que se fosse uma coisa que o próprio Jesus disse, os discípulos diriam, e o próprio Jesus também diria, mas o próprio Jesus não falou disso. O próprio Jesus ensinou que adore a Deus e só a Ele preste serviços sagrados, apenas a Deus. Não disse a Jesus, não disse que façam tanto ações, tanto palavras em meu nome. Não disse isso, não ensinou isso. Tanto como ele virá negar no Mateus 7, versículo 22, vimos isso. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em seu nome? Não expulsamos demônios em seu nome? E não fizemos muitas obras poderosas em seu nome? E eu lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Afastem-se de mim, vocês que fazem o que é contra a lei. Contra a lei é fazer aquilo que o próprio Jesus não disse. Hoje, quantas religiões que seguem o que Jesus fazia? Tanto a forma de rezar, tanto a forma de pedir, tanto a forma de se purificar. Jesus ensinou essas coisas, como é que devem ser feitas. Mas o mundo seguiu a crença de Paulo do que a crença do próprio Jesus. Tanto a partir do nome, o nome cristianismo. Jesus não foi cristão, ele não conheceu esse nome, cristãos, ele não conheceu. No livro de Atos é onde que surgiu esse nome. O próprio Paulo é que denominou Paulo. Então, a crença passou a ser de Paulo do que de Jesus. Porque Jesus foi enviado de Deus. E no livro de João, não sei se estou em engano, no João 3, versículo 17, onde ele diz que não faço nada em minha própria iniciativa. Julgo conforme aquilo que eu ouço. Então, se ele não faz nada em sua própria iniciativa, quer dizer que é uma coisa que, se fosse, tinha que orientar, tinha que dizer para as pessoas e adorarem, para fazer tudo em nome dele, tanto em ações, tanto em palavras, ele poderia ordenar, mas não fez porque ele não fazia nada de sua própria iniciativa. Tanto que fazer algo em nome de alguém, fazer
tanto em palavra, tanto em ações, fazer em nome de Jesus, isso chama-se adoração. Qualquer coisa, isso chama-se adoração, porque se você pede em nome de Jesus, você está a adorar a Jesus. Se você faz qualquer coisa em nome de Jesus, você está a adorar a Jesus. Mas o próprio Jesus nem sabe que você está a adorar. Logo passa a ser uma crença perigosa. Tanto Muhammad, tanto Moisés, tanto o próprio Jesus, tantos outros profetas ensinaram uma única coisa, que é adorar um único Deus e só a Ele prestar serviços sagrados. Então, estimados irmãos cristãos, eu vos chamo para que possamos analisar as nossas crenças, porque, segundo o que acabamos de ver nesses versículos, é uma coisa muito perigosa mesmo, que até o próprio Jesus nem reconhece. Então, é algo muito perigoso para nós. Se digo para nós, como seres humanos, mas de acordo com a crença, meus irmãos cristãos, analisem, leiam os versículos da Bíblia para que possam entender o que está a acontecer. Nem se forem a abrir no Alcorão, temos no Alcorão, no Alcorão, Surat al-Maida, versículo 117, onde é abordado o mesmo assunto sobre Jesus, que diz assim, Surat al-Maida, versículo 117, esclarece isso mesmo assunto, onde Deus dirige a palavra para o próprio Jesus, que diz assim: e recorda-te de quando Deus disse: ó Jesus, filho de Maria, foste tu quem disseste aos homens: tomai-me a mim e a minha mãe por duas divindades, em vez de Deus? E respondeu Jesus: glorificado seja, é inconcebível que eu tenha dito o que por direito não me corresponde. Se tivesse dito, te-lo-ias sabido, porque tu conheces a natureza da minha mente, ao passo que ignoro o que encerra a tua. Somente tu és o conhecedor do incognoscível ou do invisível. 118 diz assim: não lhes disse senão o que me ordenaste: adorai a Deus, o vosso Senhor, meu Senhor e vosso Senhor. Enquanto permaneci entre eles, fui testemunha contra eles. E quando quiseste encerrar meus dias na terra, foste tu o único observador, porque és testemunha de todas as coisas. Se tu os castigas, é porque são teus servos, e se os perdoas, é porque tu és o poderoso, o prudentíssimo. E Deus dirá: este é o dia que a lealdade dos verazes ser-lhe-á profícua, isto é, o dia em que a veracidade vai beneficiar o verídico. Terá um jardim abaixo dos quais correm os rios, onde morarão eternamente. Se Deus lhes comprazerá com eles, e se eles lhes comprazerá neles. Tal será magnífico benefício. A Deus pertence o reino dos céus e da terra, bem como tudo quanto encerra, porque é onipotente. Aí está. Então, eu vos chamo para que possamos analisar o que a Bíblia invoca, o que Paulo disse, exatamente falando, o que Paulo disse. Jesus não ensinou senão a adoração de um único Deus e prestar serviço sagrado apenas a Deus. E Paulo aparece e diz que façamos tudo em ações, tanto em palavras, em nome de Jesus. Então, meus irmãos, eu vos chamo para que possamos analisar, e que, se formos analisar de uma forma exata, o único que segue a crença de Jesus, o único que segue o que Jesus fazia, é o muçulmano. Por quê? O muçulmano não diz que
Jesus é filho de Deus, não diz que Jesus é Deus. Temos no Isaías 46, versículo 9, onde Deus diz que nada é semelhante a Ele. Isto quer dizer que nem o ser humano, nem o próprio Jesus, nem um anjo, nem o que é semelhante a Deus. Deus é único, nada é igual a Ele. Tanto que aparece no Alcorão, no versículo 112, que diz que Deus é o único, Deus é o necessitado, não gerou nem foi gerado, e não há ninguém igual a Ele. Quer dizer, Deus é único, não tem nem filho, nem foi nascido. Então, estimados irmãos cristãos, eu vos chamo para que possamos analisar a nossa crença e que possamos corrigir a nossa crença. Tanto no ato de adoração, o muçulmano purifica-se. Jesus ensinou a purificação no João 13, versículo 6 até versículo 12. Se formos a ler, vamos compreender que ele ensinou a purificação. No ato de adoração, na forma de adorar, temos no Mateus 29, versículo 39, que diz assim: indo um pouco mais adiante, ele prostrou-se e orou. Quer dizer que a prostração é uma oração, é uma forma de adorar a Deus. O muçulmano purifica-se e adora a Deus, isto é, prostra-se, pedir a Deus. No Salmo 145, versículo 18, aparece assim: Deus está próximo dos que o invocam com sinceridade. Isto é, quem pede direto para Deus, Deus está próximo daqueles que o pedem com sinceridade. O muçulmano pede direto para Deus. Essas crenças, vamos mencionar apenas essas 3 coisas. São coisas que o único que faz isso é apenas o muçulmano. O muçulmano não diz que Deus tem filhos, o muçulmano é o único que se purifica, o muçulmano é o único que se prostra, o muçulmano é o único que pede direito para Deus. Se formos analisar para vermos qual que é a religião verdadeira, vejamos essas 4 coisas. Quem é que diz que qual é a religião? Para verificarmos se a religião de cada um dos nossos irmãos cristãos é verídica ou não, vejamos se a sua crença, a sua religião diz que Deus tem filhos ou não. Vejamos se vocês se purificam ou não. Isto é, lavar os pés, lavar as mãos, lavar a cabeça. Tal que aparece no João 13, versículo 6 até versículo 12. Encontraremos essas passagens. Tanto a prostração, vejamos se a sua religião prostra-se para Deus. Para pedir, vocês pedem a Deus ou pedem em nome de Jesus? Então, estimados irmãos, eu só queria vos deixar essa mensagem e agradecer também a todos, e quero vos implorar para que possam analisar a vossa crença antes que a morte nos alcance. Enquanto tivermos tempo, vamos procurar corrigir a nossa crença, porque é uma coisa muito perigosa que irá acontecer no dia do julgamento. Tanto que aquele que invoca o próprio Jesus